Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, o seu professor de matemática, e hoje nós vamos continuar falando sobre grandezas. Se dá para contar, se dá para medir, é uma grandeza. Em falar em grandeza, ele hoje aqui comigo, o grandioso Jonas Almeida. Bom dia. Olá, bom dia, sexto-ano, sejam todos bem-vindos para mais uma semana aí, né? Para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou estar aqui acompanhando o chat, acompanhando os professores, já dando um bom dia, Tony. Aqui, ó, um bom dia da escola Pedro Paulo de Aguiar, em Francisco Morato, aqui participando. A professora Lúcia, acho que é Lousa, né? Da escola Alice Schwerny, acho que é. Guarulhos Sul aqui dando bom dia a todos. Então, bom dia aí, sejam bem-vindos para mais essa... Lúcia Lousa? É, eu acho que Olha, nasceu para ser professora, né? Olha que beleza, eu acho hein? que é isso. Se eu errei, desculpa. Quero mandar também um bom dia para os alunos da Escola Estadual Newton Pimenta e Escola Estadual Maria Helena, em Campinas. Também para a aluna Camila, do 6º B, da Escola Yolanda Bassi, em Suzano. E também para a professora Sônia e todos os alunos da Escola Corina Caçapava Bart. Um grande beijo, um beijo no coração de todos vocês. E essa aula vai ser especial porque vocês brilham, vocês são especiais. Então, gente, vocês lembram das outras aulas? A gente falou sobre o tempo, não é isso? A gente falou sobre a temperatura, nós falamos sobre massa, lembrando que a gente não pode confundir massa com peso, né? Então a gente já percebeu que nós temos 3 tipos de coisas que nós podemos medir, que nós podemos contar, e hoje a gente vai vir com uma 4ª coisinha, Jonas, né? Vamos ver isso? Bora. Vamos lá, olha só. Bora lá. Lembrando a habilidade de hoje, a habilidade do 6º ano, 24, e os objetos de conhecimento são as situações problemas, sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. É a mesma habilidade das 3 aulas anteriores aí. Já tira um print esperto aí. Tirou? Vamos lá. Muito bem. Olha só. A gente tem aqui aquele primeiro quadrinho, né, que a gente utilizou nas primeiras aulas, né, onde nós temos aí a trena, nós temos o relógio, nós temos o termômetro, né, que foi da última aula, onde nós medimos temperatura, nós temos aqui esse copinho medidor, né, de xícaras e colheres, eu estou chamando assim, porque foi como o pessoal falou. E nós temos a balança, que é uma ferramenta de uso, de medição para massa, não peso, cuidado, não confunda rifle de caçarolinha com bife de caçarolinha, né? É parecido, mas não é. O Sidney até pensou assim, não vou nem falar nada, né, Sidney? É isso aí. Vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre o volume e a capacidade. E por isso a gente está apresentando aí esse instrumento de medida, né? Que são essas colherzinhas que nós utilizamos principalmente na cozinha para medir farinha, para medir quantidade de leite, açúcar, enfim. Então nós utilizamos isso para saber uma quantidade, né? E como é que a gente mede essa quantidade, Jonas? Não é por massa. É mais difícil, né? É mais difícil. Quando você vai cozinhar o arroz, você conta grãozinho por grãozinho? Não tem como, Não tem como, né? Como é que a gente faz? A gente mete a xícara lá no pote onde está o arroz e joga na panela, né? Tem gente que lava, tem gente que não lava, enfim, né? Mas você a gente tem um mede instrumento medidor. A gente precisa de um instrumento medidor. Normalmente a gente usa uma xícara comum, como essa daqui, ou então a gente vai utilizar um instrumento medidor como esse aqui que está aparecendo na tela para vocês. Certo? Muito bem. Olha lá, deu até uma piscadinha. Vamos passar para frente? Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre volume e capacidade, né? Porque muitas vezes a gente confunde, acha que é a mesma coisa. Apesar de estarem ligados, estarem próximos, né? Não é a mesma coisa, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Viu que sabedoria que eu utilizei agora? Olha só. Vamos lá. Vamos entender o que é isso. Primeiro, o que é o volume? O volume é uma grandeza que representa o espaço ocupado por um corpo. Tá certo? Então, ó, volta para cá, volta para mim aqui. Olha só. Quando a gente fala de volume, eu estou querendo dizer que espaço um corpo ocupa dentro do espaço. Por exemplo, aqui nesse palco, né, Jonas? O volume do nosso corpo está ocupando um espaço aqui, né? Você está ocupando mais espaço que eu, porque você tem mais volume que eu. Né? Você é mais gordinho. Né? Mas olha só, todos os corpos, eles ocupam espaço, não é verdade? Sim. Ó, vamos imaginar que eu pego essa garrafa d'água aqui, ó.
E aqui a gente tem aquela típica baciazinha que a gente coloca arroz, feijão, várias coisas. Ó, coloquei a garrafa lá dentro, ó, pronto. A garrafa está ocupando um espaço aqui dentro dessa bacia. Tá vendo? Olha lá. Está ocupando um espaço aqui dentro, tá? Então essa garrafa, ela ocupa espaço no ambiente, tá certo? E isso daí é o volume, tá bom? Ó, se você pensar numa caixa, por exemplo, você vai colocar dentro do porta-mala de um carro. Essa caixa ela vai ocupar um espaço. O tamanho total dessa caixa em todas as suas dimensões, nós chamamos de volume. Será que ficou claro, Jonas? Espero que sim. É bom sempre ressaltar, né, que o volume, como é o espaço ocupado, geralmente o volume nós calculamos dos líquidos, né? Então, é sempre bom ressaltar que geralmente nós olhamos os líquidos. Por isso que geralmente alguém fala, o volume é o líquido, mas não necessariamente. Não necessariamente, né? E você até citou Exatamente. o porta-mala de um carro, geralmente eles dão, o volume do porta-mala é tanto, né? E eles dão em litros, né? Isso, A geladeira, quando a gente isso compra uma mesmo. geladeira, eles falam geladeira de 280 litros. Quer dizer que lá dentro cabe 280 litros. Isso mesmo. Mas, quando nós falamos de volume, nós não apresentamos normalmente isso em litros. Porque o volume é a medida externa do corpo, tá certo? Não é a medida interna, é a medida externa, tá bom? Então, o volume é a medida externa de um corpo, em todas as suas dimensões. E aí, nós temos um outro termo, capacidade, tá? Que é muito próximo, uma ideia da outra, né? Enquanto o volume a gente mede, a gente se utiliza das medidas externas do corpo, querendo saber quanto espaço aquele corpo ocupa, quando a gente fala de capacidade, a gente quer saber quanto cabe dentro do corpo. Então, são as medidas internas. Isso né? mesmo. Por exemplo, a bacia, né? Exatamente. O volume dela, né? A capacidade. Qual que é o limite que ela pode ocupar, né? Acho que Quanto talvez... ela é capaz. Isso mesmo. Né? Isso Capaz, né? De abrigar nela. Por isso que a gente chama de capacidade. Tá certo? Então, ó, voltando aqui na tela, capacidade é o que o recipiente pode comportar. Por exemplo, o copo. Né? Então, o que cabe dentro de um copo é a capacidade dele. Não, e os termos são muito importantes, né? O que ocupa e o que comporta, né? Exatamente. Então, o que ocupa é o volume, o que comporta é a capacidade. Exatamente. Boa. Muito bem. Legal isso, né? Já anotou no seu caderno aí, ó? Vai voltar na telinha para você tirar um print aí da tela. Tira um print certo. Não esquece de anotar, porque isso é muito, muito, muito importante. E a gente vê numa tarjetinha preta aí, né, Jonas? Escrito assim, ó. O metro cúbico É verde, né? Tá em verde. Eu falei o quê? Preto. Eu falei preto? Tá em verde, é isso mesmo. É a unidade padrão de medida de volume no Sistema Internacional de Unidades, né? Então a gente chama de metro cúbico. Por que metro cúbico, né? Você percebe que tem um 3 em cima do M, ó. Tá vendo? Aqui eu vou até riscar aqui para você, ó. Tem um 3 aqui em cima do M, né, Jonas? Por quê? Porque nós calculamos pelas 3 dimensões da figura. Né? No espaço, né? Exatamente. Então são as 3 dimensões, a terceira dimensão da figura. Então volta aqui para mim, ó. Volta para mim. Olha só. Nós temos aqui, ó, um objeto que ele é cúbico, né? O que é cúbico, né? Ele é quadradão, olha, parece uma caixa, né, de presente. Tá bom assim? Olha, tá. Aí, muito mais para cá, mais para cá. Aí, acho que é melhor, né? Olha só. Esse objeto aqui, ele tem 10 centímetros de altura. Ele tem 10 centímetros de largura e ele tem 10 centímetros aqui, ó, vou chamar de profundidade, tá, Jonas? Beleza. Tá? E uma coisa que é interessante, ó, que nós temos a xícara também, que é o que, apesar de ter uma capacidade, ela também tem um volume. Né? Ela tem uma capacidade e ela tem um volume também. Tá certo? Muito bem. E aqui, ó, nós temos um potezinho também, ó, que cabe meio litro. Agora vai certo, ó. Aprendi, olha, ó. A gente sempre aprende, né? Então aqui, ó, cabe meio litro aqui dentro. Quanto será que cabe aqui, né? Bom, vamos deixar mais para frente, vamos deixar no suspense, surprise, né? Olha só. Aqui também nós temos uma capacidade, né, dentro dessa bacia, né, onde se coloca o arroz, a gente escolhe o arroz, o feijão e coloca tudo aqui dentro. Tá certo? Vamos medir esse cubo, Jonas? Bora. Vou colocar aqui, ó. Vou pedir aqui ajuda para o câmera, para ver se a gente consegue pegar bem essa figura. Aí, olha só, não precisa nem pedir. O pessoal é ligeiro. Uma aula sem produção não é nada também. Olha só. Eu não dou aula sozinho, não, gente. Ó, tem mais de 50 pessoas aqui, ó, me ajudando, hein? Olha só, gente. Esse instrumento de medição que eu estou mostrando para vocês aqui, não sei se vocês se lembram, ele é o paquímetro, né?
Então nós temos aqui o paquímetro. Ó. O de Nós fazer a sobrancelha, né? É o de fazer a sobrancelha, né? Então nós podemos medir muitas coisas com ele. Eu vou utilizar ele para medir as dimensões internas desse cubo, tá? Então ele abraça a figura como se fosse um alicate, né? E a partir disso a gente consegue fazer medidas. Com essa haste aqui desse lado, a gente faz a medida interna da figura. Olha só, olha de quantas formas eu vou medir essa figura, Jonas. Que legal. Olha só, por dentro primeiro, ó, vou abrir, ó, e vou encaixar essa pinça lá dentro, ó. Encaixei a pinça lá dentro. Muito bem. Como se fosse uma abraçadeira, Como né? se fosse uma abraçadeira, ó, por dentro, ó, tá vendo, ó? Muito bem. Deixa eu vir mais para cá, acho que a minha camisa ajuda um pouquinho, né? Olha lá, pronto. Eu abri aqui, ó. E aí, não sei se dá para dar um close aí. Será que dá? Acho que não, acho que eu tô pedindo muito, né? Porque ele é meio cinza, não rola, né? Muito pequeno. Aqui, o que a gente conseguiu medir, Jonas? Eu estou conseguindo ver aqui, ó, uma medida de 10 centímetros. Né? Então, ele tem 10 centímetros na parte interna dele. Ó, Certo. se eu segurar aqui, ó, vocês vão ver que tem uma haste de ferro aqui, tá vendo? Um aramezinho. Se a gente colocar aqui dentro, ó, ele vai tocar o fundo certinho. Ó. Na mesma medida, né? Na mesma medida. Ó, ele também tem 10 centímetros de profundidade, né? De altura, no caso aqui, né? Quando a gente mede o outro lado aqui, ó, tá tudo travado, ó. Aqui também, ó, deu os 10, opa, abriu, 10 centímetros também. De todos os lados, tá vendo? Todos eles eu consegui medir 10 centímetros, né? Então, essa figura aqui, ela tem 10 centímetros de altura por 10 centímetros de profundidade, vou chamar dessa forma, né? Que eu estou medindo esse lado aqui, por 10 centímetros de assim, que é a base, né? Como que a gente captura localiza, não é nem captura, a gente localiza essas dimensões, ó. Localiza um canto dessa figura, tá? Eu localizei esse canto aqui, tá vendo? A partir desse canto, Jonas, você percebe que tem 3 retas aí, ó. Dessa ponta, né? É a partir dessa ponta aqui que nós chamamos de vértice, né, do poliedro, né? Então, ó, ele tem uma reta vindo para cá, ele tem uma reta vindo para cá, e ele tem uma reta subindo também. Essas 3 retas, Jonas, elas indicam para a gente as dimensões dessa figura. Tá certo? Opa, agora é aqui. As 3 dimensões dessa figura. Quando nós queremos saber o volume ou a capacidade, o que a gente faz? A gente essas 3 dimensões, uma vezes a outra. Professora Célia aqui já fez essa conta para você, já. Muito bom. O que ela falou aí? Ela multiplicou 10 vezes 10 vezes 10 aí, né? Multiplicando esses 3, dando 1000. 1000 o quê? Ela não colocou a unidade, por enquanto. Outros professores colocaram. O que eles falaram? A professora Helenice colocou 1000, né, no caso. Aí seria os centímetros cúbicos, mas ela colocou metros cúbicos, tá? É, centímetro cúbico, né? Por que é centímetro cúbico? Porque são 10 centímetros, né? Então, se eu fizer 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, eu vou ter 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000. Centímetro vezes centímetro dá centímetro elevado à 3ª potência. Ó, estou chamando assim só para a gente fazer uma referência. Esse 3ª potência que nós indicamos, a gente chama de cúbico. Por quê? Porque a gente usa como padrão o cubo, né? Por isso que ele é cúbico, tá? Porque nós estamos multiplicando 3 dimensões da figura. Tá certo? Então, para calcular o volume, a gente calcula as dimensões externas e a capacidade, as dimensões internas da figura. Sempre, todas elas na mesma unidade, tá? Antes você tem que fazer as devidas conversões. Tem que estar tudo em centímetro para dar centímetro cúbico, tem que estar tudo em metro para dar metro cúbico e assim sucessivamente. Beleza, Jonas? Isso mesmo. Antes eu queria... 2 professores comentaram aqui, achei interessante. O primeiro, o professor Nivaldo colocou assim... A resolução do paquímetro não é em milímetro. Isso mesmo, é em milímetro. O meu está em milímetro. É, isso. Só que ele já fez a conversão para a gente entender aí os centímetros por conta do cubo, né, Exato, Tony? mas o meu, ó, tem polegada, tem centímetro, tem milímetro. O meu é completão. Mas é isso mesmo, em milímetro. E a gente utiliza mais o milímetro mesmo, né, professor? Porque esse daqui é um instrumento utilizado no chão de fábrica lá, na ferramentaria. Então, às vezes a gente está fazendo medidas bem pequenininhas. Então, a gente preza mais pelo milímetro mesmo. Precisa de várias casas decimais, né? Exatamente. E segundo a
a professora Adriana colocando assim, eu acho que essa caneca é do Jonas. Não, essa não é minha, essa é dele mesmo. É, ó, porque essa tá, caneca... olha, tá o Tony Stark aqui, tá vendo? Não é o Jonas Stark, é o Tony Stark. É isso mesmo. Viu aí? Então vamos lá, gente. Olha só, continuando. O que nós temos aqui, ó, na tela? Nós temos um aquário, Jonas, desenhado aí, ó, e ele é do nosso Aprender Sempre, do 6º ano, volume 2, né? Tá na página 109. Olha aqui, ó, página 109 do nosso Aprender Sempre. E ele está perguntando o seguinte, qual é o volume desse aquário em centímetros cúbicos? Então, vamos localizar primeiro as dimensões, né, Jonas? Bora. Ó, eu vou procurar um ponto qualquer, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. E aí, Jonas, ó, subindo aqui, ó, eu tenho aqui uma aresta parecida que vale 30 centímetros, né? Aqui, Jonas, desse lado aqui, ó, a gente pode pegar a reflexão, ó, dessa medida aqui, ó, que é 45 centímetros, né? Porque é um paralelepípedo, né? Então, todas as arestas que estão no mesmo sentido e direção possuem a mesma medida, né? E aqui na nossa base, nós temos aí 60 centímetros. A pergunta é, qual é o volume desse aquário em centímetros cúbicos? Olha só que ele está querendo saber a medida externa, né? É o volume, eu quero saber quanto espaço esse aquário ocupa. Será que o pessoal já subiu a resposta? Ainda não. Desse aqui eu ouvi uma resposta aqui, ó. 81 mil centímetros cúbicos. Professora Célia aqui colocando, multiplicando, né? A professora Rose fez a ideia, né? Multiplicando o 60, o 45 e o 30, como são, no caso, 3 aí, medidas de centímetro, o centímetro cúbico ela colocou. Bem. Há uma ideia que ela colocou também, achei muito legal. Quando você não consegue escrever, né, a ideia para matemática, o chapéuzinho, né, Sim. ele representa ali o cúbico, né, o que pode representar como cúbico. 81 mil já colocando aqui, Tony. Já? É isso mesmo? Vamos ver isso então? Olha só, é isso mesmo, né? Bem tranquilo, é uma multiplicação assim bem sumária mesmo, né? A gente vai lá e faz a multiplicação de todos eles. 60 vezes 30 vezes 45 é igual a 81 mil centímetros cúbicos. Muito bem, né? Bem tranquilo, bem suave. Se essas medidas fossem internas, aí seria a capacidade do aquário, né? Mas como a gente está apresentando as externas, né? Então a gente apresenta isso daí como sendo centímetro cúbico, calculando as medidas do lado de fora. Beleza? Boa. Muito bem. Ó, vamos voltar aqui, ó, para o cubo, né? A gente tinha o cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Tá todo mundo enxergando aí um cubo preto, né? Onde as 3 dimensões possuem 10 centímetros, né? E aí, Jonas, se a gente quisesse fazer essas medidas, transformar essas medidas em litro, como é que a gente faria? Né? Olha só, Jonas, eu tenho aqui, ó, eu trouxe o álcool, né? O Jonas, ele deu essa aula uma vez, ele usou uma caixa de leite, né? Isso mesmo. Mas é que a gente está usando mais álcool que leite hoje em dia. É? Né? Então eu trouxe aqui, ó, 1 litro de... Para esse lado é melhor, né? Aqui, ó. Pronto, ó. Aqui, pronto, tem um pouquinho aqui para aparecer. Aqui está escrito, ó, 1 litro, né? Contém. Contém 1 litro, né? E aí eu coloquei um pouquinho de corante aqui, né? Só para a gente poder enxergar. Vocês viram que não subiu até lá em cima, Jonas? Ó, tá vendo? Tem um espacinho, né? Tem um espacinho. Por que eles não fazem a embalagem já certinho para sobrar material, né? Economizar? Nossa, mas será? e aí, e se vazar? Por que será que sobra espaço? Ah, não sei. Se vaza, se... tem o lacre também, né? Eu sei por quê. Fala aí. Só. Veja só, essa embalagem ela já está com o tamanho certinho, tá? O tamanho é esse mesmo. A questão é que você precisa ter espaço dentro da embalagem para o ar entrar, senão o líquido não sai, né? Então você percebe que todas as vezes que você deita assim a garrafa um pouquinho deixando o ar entrar, o líquido sai com muito mais facilidade de dentro. Tá certo? É isso. Deram a ideia também da dilatação. Pode ser a também dilatação, do será? líquido, No caso aí, seria a contração, Ivan, né? É. Poderia ser a contração também, num dia frio, né? Isso mesmo. Ele poderia diminuir o Professor tamanho. Ivan né? falando da dilatação. Muito bem. O que você vai fazer? Olha só, Jonas. Eu tenho aqui o nosso cubo, que ele tem 10 por 10 por 10, né? Certo. No caso, são 1000 centímetros cúbicos na parte interna. Então, é a capacidade dele, então, seria 1000 centímetros cúbicos. E aqui nós temos um líquido, 1 litro de um líquido verde, tá certo?
Não pode beber, tá bom? A gente não sabe o que tem aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou derramar esse líquido aqui dentro. Será que cabe, Jonas? Espero que sim. Vamos ver. O que sobrar, a gente joga no Jonas. Não, você tá bebe. Bom? Não, vou jogar em você. Ó, vamos lá. Vai ser legal, Jonas. Meu. É verde. Verde tá na moda. Tomara que dê certo. Olha. Tá preenchendo, né? Olha lá, olha lá. Meu, você Ai, coloca, meu Deus. você Ai, meu coloca- Deus. Ai, meu Deus. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Aê, olha aí, ó. Oh. Viu aí? Então, um cubo que tem como suas medidas internas 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, cabe 1 litro. Tá? Às vezes até engana quando a gente está trabalhando lá com aquela... Está trabalhando e pede comida e vem aquelas caixinhas de comida, né, Jonas? A gente fala bastante de comida, né? A caixinha é pequenininha, você fala assim, não vem quase nada de comida. Quando você vira aquilo no prato, tem um montão, que engana, né? Porque como a figura ela é regular, e normalmente a gente não trabalha com figuras regulares no dia a dia, A própria verdade. embalagem, né, é irregular. É irregular, a gente não consegue ter essa noção, né, de que cabe 1 litro. Então, gente, fazendo as relações, olha o que nós temos, ó. Vamos subir aqui o nosso retângulo, né? Então nós podemos, retângulo não, o nosso cubo, perdão, de 10 por 10 por 10, ele vai ser igual, Jonas, a 1 litro, né? Isso nas medidas internas, tá bom? Certo. Muito bem, vamos lá. Eu tenho que 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros é igual a 1000 centímetros cúbicos, como foi falado aí no chat. Confere aí, pessoal, estão acompanhando? Tranquilo? Muito bem. Aí eu vou multiplicar. Multipliquei 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 decímetro cúbico. O que é um decímetro, Jonas? Decímetro de 10, né? É 10 centímetros. Né? Então 10 centímetros é 1 decímetro. Né? Então 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro cúbico. Mas fica tranquilo, porque essa unidade de medida ela não é tão utilizada assim. A gente utiliza mais o metro cúbico e mais o centímetro cúbico no dia a dia. Tá bom? Inclusive o professor Felipe aqui colocou, eu achei muito interessante. Ó, apesar do litro ser bastante utilizada, ela não é a medida oficial no Brasil, né? Não é, o metro cúbico. É o metro cúbico, É o né? metro cúbico. Por isso que a gente está fazendo essa conversão aqui. Vamos lá, então? Então, ó, voltando na tela. 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 decímetro cúbico. E 1000 centímetros cúbicos, como já foi provado com líquido verde, é igual a 1 litro. Tá? Então, toda caixinha de 10 por 10 por 10 centímetros vai caber 1 litro, certo? Certo. E aí, pessoal, nós temos então que 1000 centímetros cúbicos é igual a 1000 ml, porque 1 litro é 1000 ml, né? Também. O pessoal já deve ter visto lá, contém 1000 ml, né? Numa garrafa de refrigerante, por exemplo. Quase que eu falo o nome do refrigerante agora, né? Então, gente, a que conclusão nós chegamos, né? Nós chegamos à conclusão que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, também eu posso dizer que 1 decímetro cúbico também é igual a 1 litro, né? Exatamente, Então, também posso é igual a 1 cair litro. nessa relação de 1 Muito para bem. 1, né? Exatamente. Então, quando nós vamos converter de centímetro cúbico para litro, basta que a gente divida esse valor por 1000, né? Porque cada 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, certo? Então, vamos lá. Pode A falar. professora Áurea colocou uma ideia muito legal, né? Agora o pedreiro não irá perder concreto na construção de colunas e vigas. É isso mesmo, né? Se ele conseguir calcular ali, no caso, o volume que ele tem que ocupar, ele consegue exatamente calcular o volume que ele precisa, né, Tony? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. E olha só que legal, Jonas. A gente fez o cálculo de um aquário antes. A gente vai fazer de conta que a gente tinha calculado a medida interna desse aquário, beleza? E a gente vai fazer a conversão daquela medida agora para litro, tá bom? Então vamos lá. Olha só. A gente tinha que 60 centímetros vezes 30 centímetros vezes 45 centímetros é igual a 81 mil centímetros cúbicos, né? E a gente sabe que cada 1000 centímetros cúbicos é 1 litro. Isso não é aí. isso? Aham. Então, quantos litros cabem dentro desse aquário? Eu não vou nem chamar o chat. Não, beleza. Só antes eu queria falar, então, já antes dos alunos responderem aqui, que já estão respondendo, colocar a ideia que é por isso que acontece na nossa residência, né?
A professora Rose, isso mostra o porquê o consumo de água vem em metros cúbicos na nossa conta, né? Exato. Vem em metros cúbicos por conta disso. Já respondendo a sua pergunta, Sim. a professora Larissa colocando do Henrique aqui, ó, 81 litros, Tony. E começou a subir 81 litros aqui, ó. Muito da bem. Sofia, da professora Maria aqui também. Muito bem, é isso mesmo, né? Então, fazendo a conversão, ó, 81 mil centímetros cúbicos dividido por 1.000 é igual a 81 litros. Muito bem. E essa aula foi da hora, né? Porque vocês já participam, já vão respondendo, os professores participando também. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho também sobre esse metro cúbico, também que é muito importante. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, @pro.tony_mate, @jonasalmeida89. É isso Manda aí aí. os seus experimentos a respeito de volume também, pra gente ver se você entendeu. Beleza? Vai subir o QR Code. Você pode fazer a sua avaliação. Se você gostou da aula, gostou da minha camisa vermelha, diga, puxa, Tony, como você estava charmoso. Se você não gostou, fala lá, Jonas, não gostei muito dessa aula, em vez de água verde, podia ser vermelho, tá bom? Mas manda lá que vai ser um prazer atender você. Um grande abraço. Bom dia, Jonas, muito obrigado. Obrigado, Tony. Valeu, Sextona. Até a próxima, né? Até. Tchau, tchau. Um cheiro e até amanhã.